a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15, capítulo 12, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O tema dessa mensagem é quando a igreja ora. O que acontece quando a igreja ora? Atos capítulo 12. Abra sua Bíblia e deixe aberta que nós vamos ler alguns versículos e compartilhar um pouco, talvez hoje, mais algumas quartas-feiras, não sei, sobre essa temática. Quando a igreja ora. O livro de Atos nos mostra o surgimento da igreja, o que a gente chama de igreja primitiva. Em vários momentos no surgimento dessa igreja há episódios extraordinários, coisas que Deus fez maravilhosas. Esse momento do capítulo 12 é preciso que a gente entenda o que está acontecendo na igreja. A igreja estava, depois da morte de Estevão, passando por uma forte perseguição em Jerusalém, que foi onde ela surgiu. E a maior perseguição da igreja, inicialmente, foi pelos próprios judeus. Os judeus não aceitavam o cristianismo. Os judeus não aceitavam que Jesus era o Messias, e aquela doutrina, aquele entendimento foi crescendo, muitos milhares de pessoas se convertendo. Então os judeus perseguiam fortemente a igreja. O Sinédrio, que era o conselho de anciãos, os líderes do povo judeu, perseguiram os apóstolos. Mas agora, no capítulo 12, parece que surge um novo inimigo para a igreja. Não é apenas os judeus que estavam perseguindo a igreja. Levantou-se um rei. O nome dele era Herodes. Ele era governante daquela região na época e era descendente de judeus, estava governando em Jerusalém. Ele era aceito pelos judeus, ele tinha um bom trâmite entre os judeus. Ele observava a lei para poder fazer essa ponte de relacionamento com o povo judeu. E aí ele, percebendo que a igreja estava incomodando a política judaica, ele resolve adentrar também no campo de perseguição contra a igreja do Senhor. E Herodes se levanta violentamente contra dois apóstolos. O apóstolo Tiago foi preso e assassinado. E o líder da igreja, o apóstolo Pedro, podemos dizer assim, era o pastor da igreja, o líder do colégio apostólico, é preso por ordem de Herodes. E ele encarcera Pedro e põe Pedro numa prisão. Não apenas prende, mas a Bíblia diz, no capítulo 12 de Atos, que era o objetivo de Herodes assassinar Pedro, assim como ele tinha assassinado Tiago. Ocorre que era tempo da Páscoa, então ele não pôde executar Pedro, e ele prende Pedro, para que após a Páscoa pudesse executar. Interessante, irmãos, que Herodes colocou Pedro debaixo de uma prisão mais do que de segurança máxima. Houve um episódio no capítulo 5 que Pedro e João foram livres milagrosamente de uma prisão. Talvez, sabendo disso, alertado disso, ele toma todas as precauções para que o apóstolo não fuja. Ele põe Pedro debaixo de custódia de 16 soldados.
A prisão é de segurança máxima. Ele estava com medo de que alguma coisa acontecesse. Então ele usou de todos os recursos que ele tinha. Presta atenção. Surge um novo inimigo. O inimigo usa de todos os recursos que tem e prende o pastor da igreja, põe ele numa prisão de segurança máxima. E ele diz assim: humanamente é impossível esse homem escapar daqui. Mas existia uma coisa que Herodes não conhecia: o poder da oração. Existia uma coisa contra a qual não há nada que possa resistir. Versículo 5 diz assim, Atos 12, versículo 5: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vou repetir. Mas a igreja orava a Deus intensamente por ele. Por intermédio da oração do povo de Deus, o Senhor intervém na história. Nem o poder de Herodes, nem o poder desse mundo, nem o poder de qualquer mundo espiritual pode deter o poder da oração de uma igreja que ora. O texto fala que a oração era intensa, que a oração era fervorosa, que a igreja orava, e a ideia do texto é: a igreja orava com a mente e a igreja orava com o coração. O povo de Deus estava num só propósito. O povo de Deus se levanta para orar num só propósito. O povo de Deus se une com o coração e a mente voltado para o propósito. E o propósito era liberdade para Pedro. Que Deus guardasse Pedro, que Deus não deixasse morrer. Lucas então passa a relatar os detalhes do que aconteceu por causa da oração. Um anjo visita o apóstolo Pedro da cadeia. Ele entra na prisão. Verso 6 diz: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Para e pensa. A Bíblia está dizendo que era a noite que antecedia ao seu julgamento. No outro dia, pela manhã, a vida de Pedro seria decidida. Ele seria ou não seria executado. Na noite anterior, ele estava dormindo. A primeira lição que eu quero dizer para você e que a gente aprende nesse texto é que Deus não se adianta e Deus não se atrasa. Deus age na hora certa. Deus age na hora certa. Não adianta nós nos desesperarmos, porque nós não vamos acelerar o relógio de Deus, nem vamos retardar o relógio de Deus. Nós aprendemos nesse texto que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Nós aprendemos nesse texto que Deus vigia e guarda pelo seu povo, como diz o Salmo 121. Nós aprendemos com esse texto que Deus ouve, Deus responde e Deus intervém por meio da oração. Deus ouve, Deus responde, Deus age em favor daqueles que têm fé.
2 soldados estavam acorrentados com Pedro. Se não bastasse isso na porta, tinha mais 2 soldados. Não existia possibilidade humana daquele homem fugir. Mas aí que está o poder da oração, e daí que está uma coisa que eu e você devíamos aprender. Quando todos os recursos da terra se esgotam, quando todos os recursos humanos se esgotam, aí sim vem a ação de Deus. Enquanto você estiver tentando resolver, enquanto eu estiver tentando resolver, Deus não vai agir. Mas a hora que a gente entender que não há mais possibilidade de fazer nada a não ser uma intervenção de Deus, aí a graça e o poder se manifestam. Foi isso que ele fez com João. João foi preso. O Império Romano tentou calar, tentou fechar todas as portas. Ele prendeu e exilou João na ilha de Patmos para morrer ou para ser esquecido lá. Não havia nenhuma possibilidade humana de nada naquele momento. Todas as portas da terra foram fechadas. E é aí que Deus abre uma porta no céu e diz: vem para cá, porque quando todas as portas da terra se fecham, Deus vai abrir uma porta no céu. Eu queria que você pensasse nisso. Agora pensa, irmão, num apóstolo dormindo. Amanhã cedo, a vida dele ia ser decidida, ele podia morrer. E quando nós encontramos esse homem, quando o anjo encontra ele, onde é que ele está? Dormindo, e dormindo pesado. O anjo tem que cutucar ele, tem que levantar, tem que quase que dar uma sacudida nele. Eu acho que o apóstolo estava até roncando. Como que dorme na noite anterior, se amanhã você pode ser morto? Por muito menos eu e você já perdemos o sono. Por muito menos nós não estamos conseguindo dormir. Por muito menos nós não estamos conseguindo descansar. E nós vemos o apóstolo totalmente confiante na graça. E totalmente entregue nas mãos de Deus. Se não há o que fazer, vamos dormir. E vamos descansar. E vamos esperar. Só mesmo quem tem confiança no caráter de Deus pode fazer como o salmista. E talvez foi isso que Pedro cantou, porque os salmos são hinos e ele conhecia muito bem. Deito-me e logo pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Disse Davi no Salmo 3, versículo 5. Já aprendemos bastante coisa nesse texto, né, irmãos? Mas eu queria te fazer refletir do que acontece quando a igreja ora. Deus ouve a oração sincera. Há poder na oração comunitária. Quando a igreja se reúne para orar. Quando a igreja ora com um só propósito. Quando a igreja ora por causas direcionadas. E é o que nós vamos fazer aqui nessa noite. Nós somos a igreja de Deus. Nós estamos passando por dias difíceis. Mas nós precisamos nos levantar como um exército de oração. A palavra de Deus não está presa.
Pedro está preso, mas a igreja não está presa. A igreja não pode se reunir nos templos, mas ela não está presa. A palavra não está presa. Nada pode calar o adorador, já dizia a música, e nada pode parar a palavra. E o apóstolo Paulo diz isso: eu estou preso, mas a palavra está solta. Nós não podemos fazer muitas coisas que poderíamos, ou que deveríamos, ou que queríamos, mas Deus está vivo, a graça está solta, o Espírito Santo ainda está trabalhando, e a palavra precisa continuar chegando aos corações das pessoas. Deus providencia um livramento especial para a vida do apóstolo através do seu anjo. Resultado de quê, irmãos? Resultado da oração da igreja. Quando a igreja ora, algo acontece. Eu creio no poder da oração. Nós cremos no poder da oração. Você crê no poder da oração? Quando a igreja ora, o que acontece? Em primeiro lugar, quando a igreja ora, os anjos trabalham. Quando a igreja ora, os anjos de Deus trabalham. Versículo 7 diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e Pedro acordou. E disse o anjo: depressa, levante-se. Disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. A palavra anjo quer dizer mensageiro de Deus. Anjos são seres espirituais invisíveis, superiores aos homens, apesar de também serem criaturas. Superior ao homem porque não tem espírito corrompido como o homem tem por causa do pecado. Anjos são instrumentos de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. A Bíblia diz que eles eram mensageiros, guardiões, aqueles que nos guardam, nos protegem. Os anjos de Deus ainda guardam o seu povo. A Bíblia diz que os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos ainda trabalham. Quando a igreja ora, os anjos trabalham. Quando a igreja ora, o céu entra em movimento. A resposta de oração que Deus vai enviar quando a igreja orar, e Deus vai enviar através dos seus anjos. Alguém pode se equivocar e dizer assim: nós devemos orar aos anjos. E alguém diz: eu oro aos anjos. E o outro disse: eu prefiro orar com aquele que manda nos anjos, com o dono dos anjos tudo. É a ele que nós temos que orar, aquele que dá ordem aos seus anjos, diz a palavra. É Deus que atende e Deus que ouve as orações. E algumas vezes, eu estou dizendo, Ele usa os seus anjos para atender as nossas orações. Anjos que vão trabalhar ao nosso favor. Anjos que vão nos proteger. Algumas vezes mostrar a sua vontade. Que vão nos livrar dos perigos. Que vão entrar nas pelejas espirituais. Quando a igreja ora, os anjos trabalham. Vamos orar, meus irmãos. Vamos intensificar as nossas orações. Vamos pedir a Deus para trazer um movimento celestial nesses dias. Quando a igreja ora, os anjos trabalham. Anjos são instrumentos de Deus para curar, para livrar, para guerrear, para restaurar. E todo o povo adorar. Adorar o nome do Senhor. Porque Ele é o Senhor da igreja. E Ele se levanta para reinar. E quando Ele se levanta, as portas do inferno não podem prevalecer. Quando a igreja ora,
pessoas são despertadas. E aqui eu paro. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou da cela, ele tocou o lado de Pedro e acordou e disse: depressa, se levante. Pedro, ainda tonto de sono, é impactado ali pela presença do anjo. E ele disse: rápido, desperta rápido. Parecia aquele filme de ação. Ele tinha que correr, ele tinha que obedecer para ele ser liberto. Cinge os lombos, põe o cinto, põe a capa. Porque nada pode te atrapalhar de andar. Você tem que estar livre para se movimentar. Calça sandálias, para que você possa andar. Pedro ainda bem confuso, sem saber se era sonho ou se era real. Mas o que está acontecendo aqui é milagre. Ele está sendo liberto das garras da morte e do inimigo. Quando a igreja ora, as pessoas são despertadas. É sonho ou é real? E lá fora ele pôde entender depois que era real, porque quando a igreja ora, as pessoas são despertadas para discernir as coisas de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos que a incredulidade, que o desânimo, que a omissão, que a preguiça nos domine? Quantas vezes nós estamos procrastinando algumas coisas? Nos acomodamos, não tomamos as decisões, não damos grito da independência. A oração nunca vai ser algo passivo. Nós vamos orar e nada, e alguma coisa vai acontecer e nós não vamos fazer nada. Orar sempre implicará em ação. Orar sempre implica em ação. Orar sempre implica em atitude. Orar é orar para mudar. Orar é mover o mundo espiritual. Orar é tocar o mundo físico. Levante-se, se ajeita e segue-me. Quando a igreja ora, as pessoas são despertadas, as ações acontecem, as mudanças acontecem. Creia nisso. Há poder na oração. Oramos nessa noite como igreja para que haja um despertamento. O apóstolo Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quantas pessoas estão adormecidas? Quantas pessoas estão paralisadas? Quantas pessoas estão sem ação? Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão precisando de despertamento do anjo do Senhor, do Espírito de Deus? Quando a igreja ora, algo acontece. Quando a igreja se move em oração, quando a igreja acredita que Deus pode fazer, coisas maravilhosas acontecem. Eu creio, meu irmão. Vamos descansar no cuidado de Deus, mas vamos orar, trabalhar como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. É assim que nós somos desafiados a ser e a viver. Vamos em frente e Deus vai agir em nosso favor. Que a igreja se levante nessa noite, aonde estiver, e que nós nos levantemos para orar, para que haja um movimento do céu em nosso favor, para que haja um movimento do céu em favor da sua casa, que precisa ser guardada,
Nós temos visto notícias apavorantes. Nós temos visto realidades tão difíceis em outras nações. Mas nós precisamos orar para que seja diferente. Tomar as precauções, as medidas necessárias, recomendadas, é claro. Mas orar também, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Faça a sua parte, mas Deus precisa fazer a dele. Deus faz através da oração. Retardar a ação violenta dessa enfermidade. Tocar no coração. Despertar aquelas pessoas que precisam ser despertadas. Abrir os olhos. Nós descansamos no cuidado do Senhor. E nós invocamos que Deus venha se manifestar e nos dar livramento nesse tempo. Confia no Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite, para que você tenha uma boa noite de sono. Descansa. Produza. E viva na confiança eterna de que o Senhor não se adianta nem se atrasa. Ele vai agir no tempo certo. Deus tem um propósito. O controle ainda está nas suas mãos. A igreja talvez ali tenha pensado: acabou. Um apóstolo assassinado, um pastor preso, líder preso, vai ser morto. Mas a partir daquele momento a igreja explode, não somente em Jerusalém. Na verdade havia um propósito de Deus, aqui eu quero chamar a atenção. Nada acontece sem um propósito. O propósito de Deus era espremer a igreja de Jerusalém para a igreja explodir. Ele tinha dito: Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E a igreja estava presa em Jerusalém. E aí vem uma grande perseguição. E a partir dessa perseguição de Herodes, a igreja se espalha pelo mundo. E os que são dispersos começam a pregar o evangelho. E muitas pessoas começam a se converter em outras cidades. Deus não está dormindo. Deus está agindo. Eu não entendo. A igreja não estava entendendo o que estava acontecendo, mas havia um propósito maior. E o que cabia à igreja fazer? Orar. E era o que a igreja fazia? Orava. E é o que nós temos que fazer nesse tempo: orar. E Deus vai agir, e o propósito de Deus vai se cumprir. Precisa acontecer um milagre, não tem problema, Ele faz. Os anjos precisam trabalhar, não tem problema, Ele manda os anjos. Pessoas precisam ser despertadas, não tem problema. Ele manda e desperta e levanta. É assim que Deus quer fazer nesse tempo, meus irmãos. Vamos orar, vamos acreditar, vamos nos unir em oração. Quando a igreja ora, algo acontece.